Olá, muito bem, e começa agora mais uma apresentação ao vivo, mais uma live oferecida então pelo Cresce de São Paulo, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, para todos aqueles que se interessam então pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário, mas não exclusivamente ao mercado imobiliário. Muitas vezes trazemos aqui pessoas que vão discorrer sobre assuntos diversos que são úteis para os operadores do mercado imobiliário, mas que também são úteis e interessantes para todas as pessoas em todas as outras dimensões sociais. Né? O assunto de hoje é um desses, né? Extremamente importante para os operadores do mercado imobiliário, corretores de imóveis, imobiliários, mas todas as outras empresas e profissionais liberais que tratam com os dados dos seus clientes. Veja, vamos falar sobre LGPD, os primeiros passos sobre isso. O assunto, de fato, é polêmico. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, para resolver um pouco mais a respeito desta polêmica, então será abordado o início do processo de adequação da LGPD. Então, a ideia é rever essa questão e entender mais sobre a implantação de novas medidas em virtude do disposto na lei, né? Para que a gente não corra os riscos das penalidades existentes na lei e façamos, obviamente, aquilo que é necessário fazer e obrigado a fazer. A ideia da apresentação é desmistificar o mapeamento dos processos e documentos que precisam estar adequados à LGPD. Para falar sobre isso, temos aqui um especialista no assunto, profundamente conhecedor a respeito de LGPD. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas Sociais, é pós-graduado em Direito Processual Civil, com extensão em Direito Imobiliário Material e Processual e com especialização em consultoria imobiliária. Aproveite o conteúdo que nosso especialista aqui está trazendo para a gente. Então, com vocês, Tiago Antolini. Olá, pessoal. Muito obrigado, Anderson, pela excelente apresentação. Eu quase que eu pedi licença aqui, quase que eu peço para sair, dada todas essas considerações aí iniciais. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado, Anderson. Muito prazer estar aqui novamente no Cresce, instituição que me acolheu aí por muito tempo e que eu tive aí o prazer de ministrar aulas, palestras, cursos, e enfim, né, que hoje eu estou aqui para fazer mais uma palestra, falar novamente para os nossos corretores de imóveis de São Paulo. Eu vou só acrescentar uma coisa, viu, Anderson? Também corretor de imóveis, viu? Acrescento no meu currículo com muito orgulho, corretor de imóveis e corretor de imóveis, curso feito aí em São Paulo, né? Cresce São Paulo, viu? Bom, gente, então estou aqui hoje. Meu nome é Tiago Antolini, sou advogado, né? O Anderson já fez as apresentações aí do meu currículo. Sou advogado que atuo há mais de 15 anos, quase 20 anos aí, com a área imobiliária, direta e indiretamente nas contratações imobiliárias. E depois de 2019, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados em 2018, eu passei a me dedicar também ao estudo desta lei tão importante, tão interessante para o nosso cenário aí de privacidade e proteção de dados, né? E aí entendi que a gente precisava implantar. Primeiro, eu entendi que eu precisava implantar isso no meu escritório de advocacia, né? Depois compreendi, né, lendo a lei, que todas as empresas, independente do tamanho, independente do faturamento, independente do número de funcionários, também precisam se adequar, né? E, obviamente, dentro deste cenário,
uma das áreas que mais me chama a atenção, até porque eu conheço muito bem como transitam muitos dados pessoais na área imobiliária. Uma das áreas que me chamou muito a atenção foi justamente o trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados em relação às imobiliárias, em relação aos negócios imobiliários, porque não é só na pessoa jurídica, não. O corretor de imóveis que trabalha com dados pessoais de seus clientes também tem que entender da lei. Nós tivemos a oportunidade de conversar com os corretores em novembro do ano passado, apresentando, né, o que era a lei, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, quais são as exigências desta norma, né, o que precisa ser feito. E vou só falar um pouquinho, basicamente, sobre a lei, antes de entrar no conteúdo de hoje. A Lei Geral de Proteção de Dados, para quem não conhece ainda a lei, é uma legislação de 2018, que já está em vigor desde agosto de 2020, onde todas as empresas ou todas as pessoas físicas ou jurídicas que tratam dados pessoais precisam se adequar a esta norma. Precisam identificar os processos de coleta e armazenamento, compartilhamento e descarte de dados, né? E a partir destes processos, adotar todas as suas medidas para que as pessoas, a empresa possa tratar corretamente os dados pessoais. Então, a gente vai começar a entender dentro deste cenário nacional que as empresas vão tratar os dados pessoais de uma maneira diferente. Vocês já devem ter visto, né, nós que usamos o WhatsApp aí diariamente, que o WhatsApp mandou uma política de privacidade, um termo de uso novo, inclusive semana passada ele estava reformando também essas informações. Você deve ter notado que ao acessar agora os sites, esses sites que já estão se adequando à norma, você também deve ter notado que esses sites estão ali com um check-in box para você dar o aceite, concordar com coleta de informações, né, com a política de privacidade, com o termo de uso. Então, vejam, isso é tudo uma mudança vinda da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a partir da entrada em vigor da lei, nós temos que tratar os dados pessoais de uma maneira mais segura, de uma maneira mais inteligente, mais responsável, e as empresas precisam passar por esse processo de adequação. Tá? Eu não vou me aprofundar neste tema hoje, né, nessa questão de conceito, mas quem quiser entender um pouco melhor sobre a questão conceitual, pode também procurar a palestra na TV Cresce, foi ministrada em novembro do ano passado. Hoje a gente já vai dar um passo adiante. Hoje a gente vai falar, né, dos primeiros passos para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu vou abrir aqui alguns slides para falar para você sobre isso. E é uma palestra aqui de aproximadamente 40 minutos, e depois eu tenho aí um tempo para a gente tirar alguma dúvida. Quem quiser conversar comigo, também já está passando aí com frequência meu WhatsApp, meu e-mail, meu Instagram. Quem tiver alguma dúvida sobre o tema, também pode me contatar. Então vamos lá, pessoal. Vou apresentar aqui uma palestra. E como eu disse, é uma palestra aí de aproximadamente 40 minutos. É bem tranquilo e é um tema interessantíssimo, né? Eu posso dizer que eu sou suspeito para falar. É um tema que eu comecei a estudar já em 2019, né? E que me encantei pelo tema, e hoje entendo que todo mundo precisa ter conhecimento dele. Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, gente, então, o primeiro passo é o que nós chamamos de data mapping, né? Nada mais é que um mapeamento dos processos que coletam ou tratam dados pessoais. Então,
quem entende, quem sabe que tem que fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, sabe que o primeiro passo é identificar onde estão esses dados pessoais dentro da sua empresa. E esse é o processo de mapeamento. Bom, Thiago, na minha imobiliária ou na minha empresa, eu tenho coleta de dados pessoais no RH, eu tenho no departamento pessoal, eu tenho na vendas, eu tenho na locação, né? Eu tenho no marketing. Se todos esses lugares eu, de alguma maneira, coleto, armazeno, compartilho ou descarto dados pessoais, eu preciso identificar esses processos e passar por essa série que nós vamos falar hoje de mapeamento destes dados. Tá? Então, o que é o data mapping? Que é o primeiro passo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ele é um documento onde nós vamos lançar todas as operações que tratam dados pessoais. Então, se na sua empresa você coleta o nome da pessoa que vai lhe visitar na imobiliária, simplesmente porque você depois quer ligar para ela, esse é um processo que tem que ser identificado, que ele tem que ser mapeado e que vocês vão ver que em cima deste mapeamento algumas medidas deverão ser adotadas. Então, o primeiro passo, gente, para fazer um processo de adequação é o data mapping e é a identificação desses processos. Né? Então, qual é o objetivo do data mapping? Primeiro, mapear os processos de tratamento de dados. Segundo, e muito importante em toda essa questão que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados, identificar quais os riscos a organização está exposta. Isso mesmo, gente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige que a empresa identifique os processos que tratam dados pessoais, né? E caso aquele tratamento de dado pessoal esteja em desacordo com a lei, ela deverá ser indicado um risco e esse risco deverá ser tratado. O não cumprimento desse risco pode ensejar, como até o Anderson já comentou na apresentação, uma sanção que está disposta na lei. Então, a gente tem, no momento em que nós mapeamos os processos, não só identificá-los, como também identificar os seus riscos e as vulnerabilidades que a empresa tem em relação ao tratamento de dados a partir daquele mapeamento. E ele é um documento muito importante, porque é com base nele que nós identificamos toda a base legal, todo o tratamento de dados, ele poderá ser feito em cima de uma base legal, e aí é um ponto importante de falar também. Muitas pessoas estão encarando a Lei Geral de Proteção de Dados como uma lei restritiva, proibitiva, né? E ela não é isso, ela é uma lei de adequação. Você poderá, sim, continuar coletando dados pessoais dos seus clientes, dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, mas você precisa ter um amparo legal, você precisa adequar às necessidades ou às exigências desta norma. E o data mapping, ele ajuda bastante nesta questão de identificação da base legal, mas principalmente ele nos ajuda a elaborar um documento que se chama relatório de impacto e que é um documento que poderá ser exigido pela Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, o governo federal, junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ficou lá instituído na lei que ele criaria uma agência nacional, uma agência de proteção de dados, uma agência reguladora, né, que tem por função fiscalizar as empresas, fiscalizar o cumprimento desta norma. Poderíamos compará-la aí com uma Agência Nacional de Saúde, com uma ANEEL, uma Anatel. Será esta a função dela dentro do nosso cenário nacional, né? E essa Agência Nacional de Proteção de Dados poderá solicitar às empresas o relatório de impacto. O relatório de impacto nada mais é que a identificação dos processos e dos riscos e as medidas adotadas para mitigação desses riscos. Então, vejam que o primeiro passo, aí voltando ao nosso início do bate-papo,
né? Não vou chamar de palestra, vou chamar de bate-papo. O mapeamento dos processos, né? O processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados passa pelo mapeamento dos processos. Por quê? Porque com o mapeamento dos processos eu vou identificar onde nós coletamos dados pessoais, né? O que a gente faz com esses dados pessoais, onde nós armazenamos esses dados pessoais e, eventualmente, onde a empresa possui vulnerabilidade ou risco em relação às exigências da norma. E esse é o objetivo, então, do Data Map. O Data Map, né, o mapeamento desse processo está lá no artigo 37, né, e lá ele fala da figura do controlador e do operador. Nós falamos na palestra passada sobre essas figuras, né, tão importantes dentro do cenário da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, só para ser bem objetivo, controlador é a pessoa ou a empresa que coleta dados, né, que faz o tratamento de dados. E o operador é aquele que age em nome de, né? Então, o controlador manda o operador armazenar aqueles dados, executar determinadas tarefas com relação àqueles dados pessoais, e aí a gente tem essa diferença entre controlador e operador. Mas ambos poderão, sim, ser responsabilizados perante a norma. O que são os dados pessoais, já que a gente está falando bastante aqui, talvez pudesse ter colocado até lá no início, mas estou pressupondo que os colegas participaram da nossa outra palestra. Se não participaram, pode lá consultar ou visitar a TV Cresce para entender um pouquinho melhor. A Lei Geral de Proteção exige que a gente mapeie os processos que tratam dados pessoais. Então, toda vez que eu coletar nome, RG, CPF, telefone, nome da mãe, data de nascimento, nome do pai, ou seja, informações pessoais de alguém, que na lei ela chama de titular dos dados, e eu tenho que criar um processo de mapeamento daqueles dados. E ela não fala só de dados pessoais, aí ela coloca num nível acima de cuidado, que são os dados pessoais sensíveis, raça, etnia, religião, dados biométricos e genéticos. Isto precisa ter, então, mais cuidado ainda perante as exigências desta norma. Então, quando nós coletamos qualquer uma dessas informações em qualquer um dos nossos processos que nós temos dentro da nossa empresa trabalhando, nós precisamos mapear esse processo, identificar a base legal deste processo, né, e cumprir com os requisitos exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá, então, a um exemplo clássico, né? Recebi na minha imobiliária um imóvel para locação, né? Quando eu recebo o imóvel para locação, pego o cadastro do proprietário, e o que eu pego? Nome, RG, CPF, endereço dele, né? Os dados pessoais da esposa dele, muitas vezes. Tem gente que pede até referências, mesmo sendo... pede referência para o locatário. Às vezes eu peço dados do fiador. Vejam, gente, a gente está movimentando muitos dados pessoais numa simples locação, né? E tudo isso deverá ser feito de acordo com as normas, de acordo com as exigências legais. Então, se vocês fazem isso de uma maneira hoje, sem cuidado, sem segurança, sem controle destas informações, leia uma lei, entenda um pouquinho mais, procure informação sobre isso, porque a lei poderá lhe penalizar de forma muito severa. Então, tenham cuidado com isso, entendam melhor como vocês realizam essas medidas dentro das suas empresas, né? Bom, dentro desse processo de mapeamento de dados, o primeiro passo, naturalmente, é identificar os processos que nós coletamos dados pessoais, que nós tratamos dados pessoais. E aí, vamos lá. Tratamento, quando eu digo, se eu coleto, se eu compartilho, se eu armazeno ou se eu descarto os dados pessoais. E vou dizer de uma forma bem simples, quando a gente recebe uma informação pelo WhatsApp
e compartilha com um corretor que é nosso amigo, nosso parceiro de negócio, muitas vezes eu estou compartilhando dados pessoais através do WhatsApp e eu deveria, naquele momento, estar respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Para a gente fazer um bom mapeamento, o primeiro passo que nós temos que fazer, o segundo passo que nós temos que fazer é identificar qual é a nossa fonte. Como que eu recebo esses dados pessoais? Eu recebo por e-mail, eu recebo o documento físico no meu escritório, né? Eu recebo por WhatsApp, eu coleto por telefone quando o cliente me liga. Isso tem que ser obrigatoriamente identificado, porque dentro desse processo eu vou ter que futuramente adotar uma medida para adequá-lo à Lei Geral de Proteção de Dados. Ponto também importantíssimo, que é o terceiro item de tratamento de dados. Eu preciso, para realizar a coleta ou tratamento de um dado pessoal, ter muito claro qual a finalidade daquela coleta. A partir da edição da lei, eu não posso mais coletar dados de maneira aleatória, simplesmente porque eu quero coletar ou porque eu quero armazenar aquelas informações. Eu terei que, a partir da publicação da lei, que ela já está em vigor, lembrando, viu, gente, ela já está em vigor desde agosto do ano passado. A partir do momento que ela entrou, desde setembro do ano passado, a partir do momento que ela entrou em vigor, eu tenho que respeitar todas as questões que eu venho falando aqui, né? E a finalidade dessa coleta também. Eu não posso mais armazenar dados no meu escritório, informações, né, de nome, RG, CPF das pessoas, se eu não tiver uma finalidade específica e muitas vezes se eu não tiver uma base legal para fazer aquele armazenamento, né? Às vezes eu tenho até uma finalidade. Eu peguei o telefone, vamos usar o Anderson aqui, né, meu grande amigo, parceiro aqui da palestra de hoje. Peguei o telefone do Anderson aqui porque eu quero, lá no futuro, oferecer um imóvel para o Anderson. Bom, eu tenho uma finalidade específica, que é vender o imóvel para o Anderson. Mas será que eu posso armazenar esse dado aqui comigo? Será que eu posso permanecer com essas informações que são pessoais, confidenciais do Anderson no meu escritório, só porque lá no futuro eu pretendo oferecer para ele um imóvel? A partir da edição da lei, todos esses processos deverão ser revisitados pelos corretores, revisitados por todas as empresas. Então, não basta ter a finalidade que nós acreditamos ser verdadeira, mas ela tem que estar de acordo com a exigência da norma. E aí vai um ponto bem interessante, ponto fundamental da lei, que nós falamos também na palestra lá de novembro, mas trago aqui de novo esse tema. Eu preciso ter, então, para fazer um processo de mapeamento dos dados, eu primeiro identifico os processos que são mapeados, os processos que eu trato dados, né? Depois eu identifico a fonte, identifico a finalidade, né? E aí eu vou para o meu quarto ponto, que é a base legal. Bom, identifiquei que eu coletei o dado, identifiquei que eu recebi aquele dado por e-mail, identifiquei que eu recebi aquele dado por e-mail e eu preciso coletei ele porque eu queria vender, por exemplo, o imóvel daquele cliente, mas vamos lá. Ele está enquadrado em um desses incisos do artigo 7º? Se ele não estiver, eu também não posso permanecer com esse dado. Então, eu posso, sim, coletar os dados pessoais com base nesses incisos, né? Ou seja, eu vou tratar o dado se eu tiver o consentimento do titular do dado, se for uma obrigação legal ou regulatória, né? No caso de execução de contrato, no caso de processo civil, administrativo, arbitral, legítimo interesse, que é um ponto aí que daria nenhuma palestra, daria 2, 3 palestras, porque é um tema interessantíssimo sobre Lei Geral de Proteção de Dados.
para as questões que envolvem proteção de crédito, execução de políticas públicas, e essa parte aqui de baixo é um pouquinho mais para o lado público, né, saindo então das relações privadas, mas vejam, para que eu possa realizar o tratamento de dados, e tratamento é coleta, armazenamento, compartilhamento e descarte, eu tenho que enquadrar em um desses artigos. Então, eu vou coletar os dados, por exemplo, num processo, num contrato de locação, eu vou coletar os dados do inquilino, por quê? Porque eu preciso ali para fazer a execução do contrato, né? Então, eu tenho uma base legal. Agora, eu não posso, eventualmente, coletar dados do inquilino ou do proprietário se eu não tenho nenhum destes fundamentos. Exemplo, passei lá numa residência, vi que aquele imóvel era um imóvel que estava para venda, não tenho consentimento do titular, não tenho contrato do titular, mas fui lá e peguei os dados pessoais do titular e armazenei no meu escritório para, quem sabe um dia, eventualmente, se alguém tiver interesse naquele imóvel, eu possa apresentar essas informações. E eu não tenho base legal mais para fazer desta forma. Então, é isso que eu digo, nós precisamos rever os nossos processos, né? Entender todo esse ciclo de dados dentro das nossas empresas, né? De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vai um outro ponto também dentro desse processo de mapeamento, que é a questão que envolve o cronograma. Pode ser que eu tenha base legal para coleta, base legal para o armazenamento, mas eu não posso esquecer que eu não posso permanecer mais com esses dados pelo resto da vida. Então, dentro do processo de mapeamento dos dados, eu tenho que identificar o ciclo de vida desses dados. Quanto tempo eles vão permanecer dentro da minha empresa, seja armazenado num drive, seja armazenado lá naquela salinha lá de arquivo físico. Eu vou ter que identificar em todos os processos quanto tempo esses documentos, essas informações poderão permanecer no meu estabelecimento comercial, na minha empresa. Então, exemplo, né, e aí é a grande questão. Essa questão que envolve o cronograma, ela tem relação direta com os prazos de prescrição. Exemplo, eu tenho, por exemplo, 5 anos para executar um contrato. Se eu tenho 5 anos para executar um contrato, qualquer mês ou qualquer dia, além de 5 anos que eu estou armazenando aquela informação, aquele dado pessoal no meu escritório, eu estou desrespeitando a lei, porque eu não tenho mais base legal para permanecer armazenando aquela informação. Então, vejam, gente, o primeiro passo, e por isso que a gente fala muito sobre isso, e essa importância, por isso eu trouxe esse tema para falar hoje, a gente começa o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados a partir do mapeamento, né? Então, nós vamos identificar os processos que coletam dados, né? Nós vamos identificar as fontes, nós vamos identificar a finalidade, ou seja, por que eu estou coletando aquele dado, eu vou identificar a base legal e eu tenho que identificar quanto tempo aquele dado vai ficar dentro da minha empresa, né? E quando eu falo assim, eu estou falando para vocês imaginando uma planilhazinha de Excel, e é exatamente isso que a gente vai ter que fazer a partir de agora. Tem gente aí comprando software, comprando sistema, já se preparando para isso, mas não precisa. Mas nós precisamos entender dentro das nossas empresas esse ciclo, essas exigências aí que a norma vem estabelecer. Um outro ponto importante, e que a lei também exige das empresas, é identificar, eventualmente, transferências internacionais desses dados pessoais. Aí você diz assim, Thiago, em hipótese alguma eu faço transferência internacional, meus negócios são todos aqui no Brasil.
Mas aí eu vou lá, muitas vezes, contrato um sistema, né, ou contrato um servidor lá de armazenamento nas nuvens, e esse servidor fica em outro país. A partir de agora, o que a lei está exigindo é, se você contratar uma empresa que armazena esses dados pessoais dos titulares em outro país, esse país, pelo menos, deve ter políticas de segurança da informação para proteger esses dados pessoais. Então, nós precisamos, e é um dos requisitos exigidos pela lei, né, identificar os processos que eventualmente têm transferência internacional. Às vezes vocês vão me dizer assim, Thiago, todos os meus arquivos ficam nas nuvens e a empresa que eu contratei para armazenar nas nuvens coloca esses arquivos nos Estados Unidos. Bom, então a gente tem que identificar dentro do nosso processo que todos os arquivos estão sendo transferidos ou estão sofrendo uma transferência internacional e que eles estão nos Estados Unidos, ok? Questão do armazenamento, né? Então, tão importante quanto a gente entender a questão da coleta, né? E dentro desse ciclo de tratamento de dados, nós temos o armazenamento, o armazenamento que eu faço desses dados é seguro? As informações estão bem protegidas, né? Ou eu deixo a pastinha aqui em cima da minha mesa, onde qualquer um pode acessar os dados pessoais do Anderson? Não, Thiago, eu deixo essa pastinha dentro da minha empresa, tem um processo bem organizado, essa pastinha não fica na mesa, ela fica só com o responsável, esse responsável guarda esse documento numa sala, né, numa gaveta fechada, onde as pessoas não possam ter acesso. Ou os computadores que vocês usam são computadores que possuem senha, que possuem controle de acesso, ou se vocês um dia perderem esses computadores, a pessoa que encontrar o computador pode pegar as informações, dados confidenciais e pessoais dos seus clientes de uma forma muito simples. É isso que a lei quer que a gente se reeduque. Então, ela exige que, quando nós tivermos, sim, base legal para tratar os dados, não significa que nós não devemos ter cuidado com aqueles dados que estão dentro da nossa empresa. Então, o segundo passo em relação a coletei o dado, eu preciso ter processos de segurança daqueles dados para que não sejam vazados, para que eles não sejam compartilhados ou acessados por pessoas não autorizadas, ok? E aí a gente coloca 4 pontos falando de segurança, né? Falando dos passos para começar um processo de mapeamento e de tratamento de dados, né? Então, primeiros 4 pontos essenciais. Primeiro, estabelecer orientações para a proteção de dados para todo o nosso ambiente corporativo. Toda a nossa empresa precisa entender da importância, né, do tratamento de dados e da importância e da severidade que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe, né? Segundo, criar um ambiente de acordo com estas normas, né, de acordo com essa regulamentação. Terceiro, definir medidas protetivas, né, para clientes, fornecedores e parceiros. E aí entra um tema interessante. Muitas vezes a gente, proteção de dados, eu estou tratando só com meus clientes. Não, senhor. Todo dado pessoal que eu realizar tratamento, ou seja, que eu coletar, que eu armazenar, que eu compartilhar e que eu descartar, são dados que eu tenho responsabilidade. Os dados dos meus colaboradores que eu coleto para fim de registro dele, por exemplo, eu sou responsável por aquela coleta. Eu tenho que ter um processo que dê segurança para que aquelas informações não sejam compartilhadas, não sejam vazadas de dentro do meu escritório, né? E aí o quarto ponto, promover a conscientização de toda empresa, porque esses processos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados passam, sim, né, por diversos momentos, né? A gente costuma dizer que, primeiro, um processo de adequação ele é feito no mínimo por 3 setores, né? Envolve pelo menos 3 áreas, que é a área de TI, a área jurídica e a área de processos, né?
mas ele tem que envolver, no ponto de vista da conscientização, absolutamente todos os setores, né? Bom, gente, hoje eu falei sobre Lei Geral de Proteção de Dados, primeiros passos que nós devemos adotar para implantar dentro da nossa empresa a famosa LGPD. Por onde nós iniciamos? Como eu disse lá no começo, iniciamos pelo mapeamento dos dados. Onde eu coleto dado, onde eu armazeno dado, onde eu compartilho dado. Segundo passo, identificar qual é a fonte. Eu recebo essas informações físico, e-mail, por via digital, pelo WhatsApp. Terceiro, qual é a finalidade daquela coleta? Por que eu peguei aquele dado pessoal dele? Quarto, eu tenho base legal para fazer isso? Ou eu estou simplesmente coletando aquela informação porque eu quero, né? E depois, cronograma. Não quer dizer que eu tenho legitimidade para coletar aquele dado, que eu posso ficar ad eternum com aquela informação guardada no meu escritório, seja por meio físico, seja por meio digital. E aí depois a gente tem os outros dois temas que são transferência, né, de dados, lembrando então que para fazer a transferência, e que é uma coisa bem simples, não é nada fora da realidade, exemplos são os servidores em cloud, nós precisamos fazer transferência para países que estão adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, e por último, uma questão que envolve o armazenamento, e para mim também é um dos mais importantes, é ali onde está a chave das vulnerabilidades, né? É ali que muitas vezes acontecem esses problemas. E bom, gente, se a gente tem que falar que o tema é importante, eu não tenho dúvida, você deve estar vendo aí diariamente, a gente tem constatado, olha, empresa tal teve vazamento de dados do CPF, né? O Serasa teve há pouco tempo vazamento de dados de todos nós, né? Até de gente que já faleceu também teve dado vazado. Nós tivemos agora, eu estou hoje no Rio Grande do Sul, estava aí em São Paulo até agora há pouco, né? Nós tivemos uma invasão de um ransomware no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Ele invadiu o site, pegou aquelas informações e estava pedindo um resgate, vejam só, né? Um resgate de 5 milhões de reais para devolver aí, disponibilizar o site de novo. E vejam, gente, isso vai ser o nosso dia a dia e isso vai acontecer com muita frequência, vai se tornar, infelizmente, um hábito, e essas pessoas que não tomarem as medidas para terem cuidados em relação aos dados pessoais, de como elas tratam isso, poderão ter problemas, né? Então, se enganam aqueles que acham, não, Thiago, minha empresa é pequena, um hacker nunca vai invadir a minha empresa. Concordo contigo, mas independente disso, a lei tem que ser cumprida e a norma diz que você precisa passar por um processo de adequação. Naturalmente, as grandes empresas terão um processo de adequação bem mais severo, bem mais rigoroso, né? Um processo de adequação das pequenas empresas será mais simples, mas elas precisam sim se ajustar à Lei Geral de Proteção de Dados. Fiz um bate-papo aqui objetivo hoje, né? Uma sexta-feira para a gente conversar sobre esse tema, muito provavelmente aí para vocês também dar uma pesquisada sobre o assunto. Coloco à disposição aqui os meus contatos, vocês podem conversar comigo através do LinkedIn, através do Instagram, que é mais acessado por mim, nosso site do escritório, né? E também os e-mails que nós disponibilizamos, caso vocês tenham dúvidas sobre como dar o primeiro passo para adequar a minha empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Ok, pessoal? Eu vou voltar aqui. Anderson, tentei ser objetivo, né? Espero não ter confundido.
Nada, muito pelo contrário, extremamente esclarecedor, show de bola. Eu adoro objetividades. Então, você trouxe o assunto como ele é. É Como isso, ele é. isso, aquele esquema é maravilhoso. Se alguém quiser ter, por exemplo, aquela tela que você tem a linearidade, né, da sequência da implantação, pode entrar em contato contigo, Tiago? Pode, claro, a gente tem até a palestra, posso disponibilizar também o material, Anderson, quem quiser, pode pedir por e-mail. E temos, assim, eu sou fascinado pelo tema, viu, Anderson? Eu sou suspeito. Eu vou até comentar, já que a gente agora já saiu um pouquinho da palestra, né? Eu comecei a trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados, veja, por uma imposição de um cliente. Eu trabalho para um grande banco e, em janeiro de 2019, eu recebi um contratinho de 16 páginas dizendo assim: você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E no final dizia o seguinte: se eu for multado, eu banco for multado, você paga por uma falha sua, você paga a multa, Thiago. Aí peraí. A multa é calculada em cima do faturamento do banco. Deixa eu entender melhor o que eu posso fazer, né? E aí uma dica, né, para quem presta serviço para grandes empresas e está lá assinando o contratinho lá à vontade. Ah, não, eu recebi um NDA aqui, estou dando de acordo. Está dando de acordo com o quê? Né? E as grandes empresas estão fazendo isso, elas estão replicando essa responsabilidade. E foi nesse momento que peraí, deixa eu entender melhor o que é essa responsabilidade que eu estou assumindo. Vi que isso tinha muita ligação com o nosso modelo de escritório, com o nosso modelo de trabalho no escritório, porque a gente presta assessoria jurídica para empresas, né? E comecei a estudar em janeiro de 2019, né? Tenho feito bastante curso, faço bastante curso, estou finalizando agora, também não sou certificado ainda, mas vou me certificar como DPO, né? Tudo isso para dar uma bagagem, porque a lei não exige certificação, é importante a gente falar, mas a lei exige que todas as empresas tenham o seu DPO. Então, quem não sabe ainda, lembrando, a lei já está em vigor, as empresas já precisam estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso que eu fiz uma passagem, é um dos primeiros passos para um processo de adequação, mas uma das exigências da lei, por exemplo, é que a lei informe quem é o seu DPO, quem é o seu responsável, encarregado por cuidar dos dados pessoais dentro da empresa, né? Alguns dizem que é a profissão do momento, né? Porque todas as empresas precisam ter um DPO, né? Mas, independente disso, eu vejo que é um assunto importantíssimo e é um tema que eu iniciei através de uma demanda de cliente e acabou virando um negócio hoje do nosso escritório. E sabe, Anderson, muitas empresas ainda não passaram pelo processo de adequação. Então, se alguém está nos assistindo aqui e acha que está atrasado, está sim atrasado, não dá, é inegável isso, né? Mas tudo tem o seu tempo, é possível fazer, é possível dar esse primeiro passo e é preciso dar esse primeiro passo. Tiago, você falou bastante a respeito de empresa, pequena empresa, microempresa, grande empresa e tudo mais, enfatizando bastante a pessoa jurídica. Mas eu te pergunto, como é que fica a LGPD com relação ao profissional liberal? Nós temos aí uma gama gigantesca de corretores de imóveis, não só corretores de imóveis, pode ter aqui algum profissional liberal que nos assista, que seja um médico, um dentista, um advogado, mas que não tem um CNPJ, não tem uma empresa constituída, e ele trabalha sozinho, né? Eventualmente, por exemplo, no caso dos corretores de imóveis, não só fazendo as transações, mas administrando contratos de locação, gerindo, né, esse contrato de transação, de locação, portanto, recebendo do locatário, eventualmente pagando condomínio, pagando IPTU e
e repassando, fazendo os repasses ao proprietário e gerenciando tudo isso. Então, ele tem os dados do locatário, além do contrato e tudo, do locador, do locatário do imóvel, mas é um profissional liberal, é uma pessoa física. Como fica nessa situação? Exatamente igual. Tanto o profissional, a pessoa física, quanto a pessoa jurídica que tratar dados pessoais, ela precisa passar pelo processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela não é só para a pessoa jurídica, né? Ela é, sim, para a pessoa física também. Claro que a gente tem muito mais evidência na pessoa jurídica, né? Até pela quantidade de processos, tudo. Mas pessoa física também tem essa responsabilidade, também vai ter que passar por esse processo de adequação, até porque senão nós estaríamos passando a mão, né, na cabeça de muitos profissionais que vão continuar fazendo as coisas erradas, né? Vamos usar um exemplo bem comum, né, Anderson? Recebi aqui no meu e-mail um imóvel à venda aqui, o cara me mandou, vou mandar aqui para os meus amigos aqui para ver se alguém não tem algum pretendente comprador, né? Esse é um caso bem prático, a gente sabe muito bem que isso acontece, e vou dizer, nunca foi proibido, isso sempre foi permitido. A partir de agora, também é permitido, mas sabe o que eu preciso fazer? Perguntar lá para o titular de dados se ele autoriza que eu compartilhe. Veja, esse é um ponto muito legal da lei, assim, que isso que... até eu, quando eu li a primeira vez a lei, eu olhei assim, caramba, cara, que coisa maluca isso. Né? E não é, então ela não é proibitiva, ela não é restritiva, ela é uma lei de adequação. Thiago, então quer dizer que eu não posso mais mandar para os meus parceiros, agora não tem mais como compartilhar, vou ter que falar em código para os meus amigos, né? Vou ter que anonimizar o imóvel e o cara. Não, tu não vai ter que anonimizar, só que tu vai ter que ir lá no titular dos dados e dizer, o Anderson, o teu imóvel é show de bola, o teu imóvel é muito bom, e eu tenho alguns contatos aqui que poderiam me ajudar a vender ele mais rápido. Tu me autoriza que eu compartilhe os teus dados pessoais com esses meus contatos? Aí o Anderson diz, sim, aí eu posso compartilhar. O que acontecia antes, e que não estava ilegal, porque não dizia, a lei não proibia, o Anderson me mandava e eu, puxa, quero vender esse negócio logo, vou botar aqui minha listinha de e-mails aqui, eu mando para todo mundo aqui e vejo quem é que tem, né? E aí estava compartilhando um dado pessoal do Anderson, né? Sem querer e é esse controle. Quando tu começa a pensar nesse tipo de coisa, a lei atende, né, diversos segmentos. A área da saúde é uma área que sofre um controle muito rigoroso dos artigos da lei, né? Mas todo mundo vai passar por esse processo de adequação. Então, como tu perguntaste, esse corretor, mesmo ele sendo uma pessoa física, ele também precisa respeitar o disposto na norma. Muito bem. E fica, então, a dica aí. Veja, corretores de imóveis, para fazer um anúncio, para trabalhar com o imóvel, já tem que ter aquela autorização de intermediação. Então, se a gente já tem que usar um contrato civil, que é a autorização de intermediação, já inclua, obviamente, neste contrato, nesse termo de autorização, tudo aquilo que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, nos orienta também a fazer. Então, já coloca lá, permite isso, permite aquilo, papapá, e aí a gente tem, então, consignado todos os direitos de fazer os anúncios, de fazer como o Tiago acaba de falar, né? Então já fica mais prático, mais fácil. Você, profissional liberal, presta atenção também, é tudo a mesma coisa. É claro que você não vai precisar contratar um gestor de dados e tudo mais, mas você vai ser o próprio gestor, você vai ter que entender, né, Anderson? Vai ter que entender um pouco mais a respeito disso, né? E tomar todos os cuidados, né? Afinal de contas, os dados dos nossos clientes, como a frase diz, são dos nossos clientes, não são nossos, né? Os dados dos clientes, são deles, então eles é que têm que nos dizer se os podemos usar e como podemos usar, né? Se a gente for pensar assim, né, Anderson?
se a gente for pensar assim, né, talvez nunca precisasse ter uma lei para dizer isso, né? Peraí, mas se o dado é meu, né? Por que eu tenho que dizer que... Por que eu tenho que... Se o dado é do Anderson, por que tem que ter uma lei dizendo que o Thiago não pode copiar aquele dado do Anderson, que o Thiago não pode compartilhar aquele dado do Anderson? No fundo, né, a gente está corrigindo uma questão cultural também com isso, né? Mas, volto a dizer, até agora há pouco não era proibido, então não existia esse impedimento legal. Verdade. Mas é só a gente calçar os sapatos do outro lado e se colocar no lado do proprietário, do possuidor de um dado e ver o seu dado transitando aí em outras mãos que você desconhece. É isso que a LGPD vem proteger. Claro que, como toda a atividade ou tarefa, toda obrigação, exige uma adequação. A adequação, muitas vezes, exige mudança, e mudança, muitas vezes, deve vencer uma resistência. Então, a gente tem que se adequar. Mas foi assim com o cinto de segurança, que a gente nem usava, e agora a gigantesca enormidade da maioria das pessoas nem precisaria mais da lei, porque entra no carro, já põe o cinto de segurança, já fica procurando, já se sente estranho se estiver dentro do carro sem o cinto de segurança, né? E assim a gente vai se adequando e vai colocando isso dentro de uma normalidade comportamental e a sociedade vai ficando cada vez mais alinhada com aquilo que se espera, né, que as pessoas façam. Tiago, excelente objetividade didática, tá? Você que quer a apresentação, você que quer mais informações, você que quer, então, implantar na sua empresa e não sabe exatamente como fazer, entre em contato, então, com o Tiago. Os dados de contato dele estão aqui, você pode acessar pelo Instagram, se você tiver, o famoso Insta, né? A gente gosta de abreviar tudo, não é mesmo? Então, o Instagram, @Antolini Advogados, tá? Então, ali, ó, aqui no texto, Antolini, parece 2 L's, né? É Antolini, não, mas é só um. Tá? É um L só, Antolini Advogados. O e-mail do Tiago também tá ali, ó, tiago@antolini.com.br, tá? E no WhatsApp, já manda um WhatsApp lá para ele, rapidinho, fácil, é o 11 991 844 300. 991 884 300. Fácil. Facinho. E sabe, agora, vamos dar uma dica agora, né? A gente está falando aqui, né, tentando trabalhar a questão cultural dos corretores, mas vamos usar pelo outro lado, vamos calçar o sapato agora do outro lado. Aquelas ligações inconvenientes que a gente recebe por telefone. Pessoal que está nos assistindo, a partir de agora, essas empresas, elas precisam ter, assim como nós precisamos adequar as nossas empresas, essas empresas também precisam, Anderson. Então, aquelas ligações inconvenientes, de gente que a gente não quer receber, né, de gente que fica oferecendo diversas coisas por telefone, identificou a empresa, vai lá no site da empresa, a empresa tem que ter um canal de comunicação. Ah, Thiago, entrei lá, a empresa não tem um canal de comunicação, né? Então, se for relação de consumo, tu pode fazer uma denúncia no Procon, se não, tu já pode fazer uma denúncia na Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, vamos começar a trabalhar isso, vamos começar a educar essas empresas também, não é só a gente, não. O pessoal também precisa entender que ele tem esse direito, né? Vamos trabalhar como empresa e vamos trabalhar também como titular, e aí a gente começa... Gostei da tua ideia de calçar o sapato do outro. A gente começa a entender o quanto isso é importante, o quanto isso é fundamental para o nosso dia a dia, né? Com certeza. Então, uma das coisas que a lei veio fazer é regular, né? Perfeito, show de bola. O que é o propósito da lei, né? A gente desenvolve um comportamento, né? E aí precisamos dos operadores do direito para nos auxiliar. Olha só, as pessoas colocaram, então, aqui seus depoimentos. Boa noite a todos. Parabéns aos idealizadores, organizadores e ao palestrante pelo conteúdo, excelente tema. Muito obrigado, Alvin. Pessoal aqui agradecendo, compartilhando aqui seus depoimentos. Muito boa noite, Nessivaldo.
muito importante que os corretores de imóveis deem uma boa lida na LGPD para evitar transtornos aos clientes. E se o cliente se sentir prejudicado, o transtorno migra para o nosso colo, né? Certamente. Exatamente. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso e fazer o que deve ser feito. Você que nos acompanha agora ao vivo ou numa gravação, porque este vídeo está no nosso acervo, né, do Cresce, pode ser assistido quantas vezes quiser. Então, parabéns por tomar a decisão de assistir, então, esta palestra. Se precisar de mais informações, aqui embaixo estão os dados de contato do Thiago, entre em contato com ele, pede mais informações, e vamos, então, corrigir aí a nossa operação, nossa atuação, e nos adequar à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Thiago, muito obrigado, então, pela sua participação, mais uma vez aqui conosco. Lembrando a todos, gosto sempre de falar isso, sempre de ressaltar, a participação dos profissionais aqui que são convidados pelo Cresce São Paulo é absolutamente voluntário, o Cresce não paga nem um centavo pela atitude deles de vir aqui compartilhar, é uma atitude graciosa e deve, então, receber todo o mérito e agradecimento da gente. Então, em nome de toda a diretoria do Cresce, eu venho aqui te parabenizar e agradecer profundamente por esse seu despojamento de vir aqui compartilhar um conhecimento tão caro, tão fundamental, tão importante para a melhoria do nosso dia a dia. Thiago, muito obrigado pela sua palestra. Espero contar contigo aqui em outras oportunidades para avançarmos ainda mais nesse tema, porque o tema é relevante, é importante e a sua didática e objetividade é essencial para o nosso entendimento deste assunto. Então, muito obrigado para a gente fechar essa live aqui da forma que ela merece, ou seja, com chave de ouro. Thiago, deixa aí para quem nos acompanha a sua última mensagem, então, para todos os nossos internautas, telespectadores. Anderson, muito obrigado. Eu tenho um carinho, a palavra correta, tenho um carinho muito grande pelo Cresce, né? Eu fico, assim, muito feliz. Eu, vamos dizer assim, fui convidado a participar do Cresce pelo nosso nobre, grande amigo aí, Antônio Simas, né? Que está lá de cima nos cuidando, né? Há alguns anos. Grande padrinho, muito grande amigo, né? Muita gente conhecia ele aí, também um grande professor e experiente corretor de imóveis, levantou muito aí a bandeira do Cresce, foi quem me convidou a participar. Eu agradeço o convite mais uma vez, estou sempre à disposição, né? Esse tema é um tema relevantíssimo. Eu seleciono que a área imobiliária é uma das áreas mais afetadas pela lei, porque trata muito dado pessoal, é proprietário, é comprador, é inquilino, é locador, é fiador, é pretendente à compra, diariamente a gente trata com dado pessoal. Então, eu acho importante que os corretores entendam um pouco mais, né, saibam, e por isso eu também sugeri esse tema para o Cresce, né. Fiquei muito contente, Anderson, quando o Gilberto me disse que você ia... Eu tenho um carinho por todas as pessoas no Cresce, né, fui também agraciado aí na palestra de novembro por um grande colega que também acompanhou, mas fiquei muito feliz em saber que era você que ia participar da palestra aqui, grande professor, grande parceiro, né, também tem aí o meu reconhecimento, meu carinho, muito obrigado. E aos colegas que estão aqui, né, nos acompanhando e estão assistindo essa palestra, eu me coloco à disposição, tem os nossos dados aí, meus contatos, perdão, os meus dados pessoais estão aí, viu, Anderson? Mas aí é com consentimento, viu? Eu deixei meus dados pessoais com consentimento. Estão aí, quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, entender um pouquinho mais o porquê que a gente está tratando deste tema, mas é relevantíssimo e fundamental que todos passem por esse processo de adequação. Gostaria de desejar aí um final de semana excelente para todos aí, muita saúde, tudo de bom, né? E contem comigo aí, Cresce, pode sempre contar comigo, que eu estou sempre à disposição.